majestade de Deus. Nós temos na igreja de Corinto uma igreja em constante evolução, porém ao mesmo tempo que ela é uma igreja que está em constante evolução, uma igreja que é desenvolvida e uma igreja que desenvolve dons e ministérios, Paulo tem a preocupação de que entre eles há aquilo que ele chama de sincretismo religioso, há uma mistura, há uma miscigenação de cultura cristã, de prática de vida cristã, cultura mundana. E Deus inspira Paulo, e Paulo também se preocupa em trazer isso à tona quando ele começa a recomendar à igreja de Corinto a tomar certas medidas e a não se contaminar com o que ela estava presenciando. Eu vou dizer para você, e você vai entender de uma forma simples, a igreja de Corinto é uma igreja que está desenvolvendo, é uma igreja que está avançando, é uma igreja que tem dons, é uma igreja que tem ministérios ativos. Porém, isso não impede, ouça-me bem isso não impede que seja disseminado, que seja espalhado sobre ela doutrinas, ensinamentos, invasões de coisas pagãs. E ao mesmo tempo que isso vai se disseminando entre o povo não se dá conta de que isto está atrapalhando a intimidade, a comunhão, tanto entre eles como entre Cristo e eles. Então Paulo tem a preocupação, ele começa a trazer a questão de que a igreja ela não pode se alimentar da Santa Ceia como se fosse lanche ou janta, ou café da manhã, porque na verdade isto não é janta, não é lanche, não é café da manhã. Isto aqui apenas representa um banquete, mas não é para que a gente apenas tenha isso como hábito de vou lá e fazer meu jejum. Vou lá e vou tomar apenas um golezinho daquele suco gostoso. Eu vou lá e vou comer aquele pão tão macio como algumas pessoas têm em mente. Não. Paulo diz que se as pessoas querem se alimentar, então vão comer em casa. É uma das recomendações, porque culturalmente falando, a igreja não se reunia para uma cerimônia. Eles se reuniam e davam literalmente banquetes, festas. Então Paulo traz essa preocupação e diz assim, não, deixam para festejar de outra forma e festejam pelo simbolismo que ele traz. Aleluia. E por isso que eu preciso dizer isso para você. O culto de Santa Ceia é o maior congresso da igreja. Aleluia. O culto de Santa Ceia é o maior congresso que uma igreja pode ter. E a gente prioriza muitas das vezes um congresso que traz uma temática e a gente não se dá conta que Santa Ceia traz uma temática muito mais espiritual do que qualquer congresso que a gente for. Então Paulo disse, se vocês querem festejar, celebrem o ato. Celebrem o significado que ele traz. E que significado tem a Santa Ceia? Comunhão com Cristo. Algumas pessoas entenderam? Então eu repito, comunhão com Cristo. E quando nós falamos em Santa Ceia, nós estamos trazendo à nossa memória que o ato de estarmos aqui é porque nós conseguimos durante mais 30 dias manter-se em coinonia, tanto com a igreja, em comunhão, tanto conosco como com os céus. Ou seja, a gente está aqui hoje dizendo assim, Senhor, Tu podes voltar hoje, porque eu permaneço em comunhão contigo. Eu permaneço em selo contigo. Paulo vai dando essas recomendações, mas eu preciso agilizar. Paulo vai dando essas recomendações e ele ainda dá uma exortada ao povo, dizendo que isso aqui é preciso ser feito trazendo sempre à memória o valor deste ato. Eu lhes pergunto e você não me responda, mas responda para você mesmo. Você já parou para pensar a profundidade que é participar de um ato de Santa Ceia? Nós tomamos a Santa Ceia hoje, eu não estou falando que isso acontece aqui, mas eu estou falando de uma forma abrangente, que hoje em dia há lugares que se toma a Santa Ceia para que se mantenha vínculo com a instituição, e não se valoriza mais que a Santa Ceia tem um simbolismo espiritual do sacrifício vicário
da cruz, e na cruz do Calvário por nós. Ou seja, o ato de estarmos tomando a Santa Ceia aqui traz toda uma memória de que Cristo desceu dos céus por amor de nós, para que nós viéssemos ter comunhão com Deus novamente. Ou seja, se quando a gente toca no pão, toca no cálice, nós precisamos entender: isto aqui custou um sacrifício de Jesus por mim. Isto aqui tem valor especial, não é apenas mais um gesto religioso, mas é um gesto espiritual. E eu me lembro que a minha salvação não foi dada de graça, mas custou um preço alto. Eu acho interessante, deixa eu me abrir um parênteses aqui. A nossa cultura de hoje, muitas das vezes, faz com que a Santa Ceia seja apenas um ato religioso, apenas uma liturgia de 30 dias. Mas se a gente fosse parar para pensar, e eu chamo a sua atenção, pare para pensar no cálice que você pega. E realmente faça aquilo que Paulo está dizendo quando ele diz assim: semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é as boas novas, é o Novo Testamento, e é simbolizado o meu sangue. Pare para pensar, este suquinho que você está bebendo não é qualquer coisa. É o sangue de Jesus simbolizado na cruz. Glória! Hoje em dia a gente vê algumas pessoas que tomam a Santa Ceia rindo. Hoje em dia a gente vê, eu estou falando isso porque é verdade, algumas pessoas tomam a Santa Ceia dando risada. Algumas pessoas tomam como se fosse apenas um traguinho para a saúde. Parece-me que passou aquele tempo de pegar um cálice com temor e tremor. Dizer que isso aqui tem a ver com comunhão. Isso aqui tem a ver com remissão de pecados. Isso aqui significa santificação para se aproximar com o Pai de novo. Houve um tempo em que nós tomávamos a Santa Ceia em lágrimas. Houve um tempo que nós pegávamos o pão e antes de colocarmos na boca, nós reavaliávamos nós de novo. Já tinha sido orado, já tinha sido consagrado o pão e o cálice, mas a gente pegava e dizia: oh Senhor, não deixa eu comer em vão isso aqui não, é o teu corpo, é o teu sacrifício. Não deixa eu beber isso aqui em vão. E Paulo traz isso à mentalidade porque aquilo era apenas um rito religioso e uma mistura. Apenas se fazer por fazer. Então Paulo diz assim: olha, que isso não aconteça com vós, porque eu recebi do Senhor divina revelação, e eu também estou ensinando a vocês. E ele diz o seguinte: este cálice é o Novo Testamento do sangue de Cristo. Ou seja, traga isto em memória, que isto significa uma aliança na cruz. Depois ele segue dizendo: porque isto é o meu sangue que é derramado por vós, então fazer isso todas as vezes que beberdes, lembre-se em memória de mim. Traga a memória. Traga a memória sempre Jesus e a cruz. Veja isso como uma porta, um acesso a Deus de novo, e não apenas como um rito. Se a gente, olhe bem para mim, se a gente parasse e fosse analisar, e nós fôssemos fazer uma mensagem mais expositiva, mais exegética, a gente iria fazer a nossa liturgia um pouquinho mais diferente do que é feito hoje. Por quê? Porque a gente não ousaria, ouça-me bem, a gente não ousaria tomar o cálice e comer o pão se alguma coisa em nós nos acusasse. Hoje em dia, algumas pessoas até tomam a Santa Ceia e o pão, e a consciência já não acusa de que precisa liberar aquilo que nós chamamos de perdão, para que haja koinonia, comunhão entre o corpo de Cristo na terra, e para que haja comunhão nos céus é preciso haver comunhão aqui. Então ele traz isto, ó, celebre, porque isso é uma nova aliança. Então ele está trazendo a questão de comunhão com os irmãos e comunhão com os céus. Ouça-me, não há comunhão com os céus sem comunhão com os irmãos. Glória a Deus. Ah, irmão, tu não entendeu?
Aleluia! Não pode haver comunhão com os céus se não há comunhão entre a membresia. É impossível você participar do ato de ceia, celebrar ao Senhor, se há algum vestígio de mágoa e raiz de amargura com o teu próximo. Se nem a oferta Deus aceita, quem dirá participar do seu corpo e do seu sangue? E a temática é discernindo o corpo de Cristo, ou discernindo o corpo do Senhor, discernindo o sangue do Senhor. É exatamente isso. Nós precisamos entender a seriedade para que a gente lance mão ao pão e lance mão ao cálice. A gente precisa entender que isso aqui não é apenas rito religioso, mas significa atividade no mundo espiritual. Que se eu estou em comunhão com o meu próximo, então eu posso estar apto a ter comunhão com o céu. Glória a Deus, aleluia! Pare para pensar, pare para pensar. Conscientiza-se agora. Você pode lançar a mão do pão e do cálice hoje sem mágoa de ninguém. Você pode beber o seu cálice e o corpo de Cristo e não ter nenhuma raiz de amargura no seu coração. Porque o que torna ser indigno é exatamente isso. Quando eu sei a finalidade, mas eu desprezo isso. Isso torna-me indigno do corpo e do sangue de Cristo. Então ele segue dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando o porquê eu vim, o porquê eu estive entre nós, qual é a representação de vocês aqui na terra, e também vocês estão anunciando que isto prevalece até o dia de minha volta. Vocês estão notificando ao mundo de que ainda aquilo que eu preguei, aquilo que eu fiz é válido hoje. Aleluia! Aleluia! Sabe como? Olhe para mim, não converse agora, não se movimente agora, preste atenção na palavra, por favor. Sabe o que é mais interessante nesse quesito de que é para anunciar até que ele venha? Eu já disse aqui outra vez. O maior exemplo que uma igreja dá é quando ela pratica aquilo que ela é ensinada. É quase como se nós disséssemos aquele velho ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu digo, o que eu faço. Aí eu digo aos senhores: Jesus disse para amarmos uns aos outros, porém eu tenho ódio de alguns irmãos. Agora, porém, quando eu todos amo, eu estou dando sinal de que há comunhão de Cristo em mim. Jesus dá o maior exemplo de amor entre a igreja e para a igreja, quando na cruz do Calvário ele está pendurado entre dois ladrões, como foi cantado aqui, e os fariseus se aproximam, os sumos sacerdotes, e dizem assim: desce e mostra que tu és o Messias, que tu és o Cristo. Jesus não responde coisa alguma. Depois eles olham para os soldados e para o povo e dizem assim: peçam para que ele desça. E o povo começa: desça se tu és o Cristo, e nós acreditaremos em ti. Já não bastando isso, o ladrão da esquerda olha e diz a Jesus: desce e nós acreditaremos. O da direita defende, num ato de sentimento, defende Cristo, e Cristo olha e diz: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Maior exemplo de uma igreja em comunhão e que acredita no sacrifício da cruz do Calvário é quando ela libera perdão a quem lhe fez mal. É quando ela se sente a tal intimidade com o Espírito Santo que nada prende ela ou ele de chegar e dizer assim: irmão, se há alguma coisa entre nós, que hoje se desfaça. Eu ouvi meu pai pregando esses dias atrás, ele disse: não há demônio
que se coloque entre uma palavra de perdão. Não há espírito que se coloque entre uma palavra de perdão. Por isso é que Paulo diz: por causa disto. Por quê? Porque eles são conscientes dessa verdade, sabem desta verdade. Tem dons entre a igreja, inclusive dom de cura há na igreja de Corinto. Por isso que ele vem e diz no versículo de número 27: portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice do Senhor indignamente, ou seja, não está digno, não é lícito comer dele, será culpado também do sacrifício do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: se você come e bebe sabendo desta realidade, sabendo desta verdade, não a pratica, você é um dos soldados que ajudou a matar Jesus. Você é um daqueles que estava lá dizendo: crucificam. Não, Jefferson, de forma alguma eu estava lá, porque faz 2000 anos, mas a gente se torna igual, porque a gente menospreza aquilo que a palavra está instruída a ser feito. Ele segue dizendo ainda: olhe bem, e vai apertar só um pouquinho. Examine-se, pois, o homem a si a si mesmo. E depois coma deste pão e beba deste cálice. Quando nós paramos para avaliar a seriedade deste sacrifício, a espiritualidade que ele traz, a santidade que ele traz, nós não olhamos para o cisco do outro irmão. Eu vim para cá e nós estávamos conversando alguns assuntos, irmão Neri, e ele disse assim para mim: a pessoa quanto mais fala de alguém, menos olha para si mesmo. Quando a pessoa mais fala dos outros e não fala de si, é porque o seu espelho quebrou em casa. Preste atenção. Cuidado com o que você fala e de quem você fala e a quem você aponta. Porque para participar da ceia ele não manda que você corrija alguém, mas ele diz: examine-se. Cuidado de si mesmo. Preste atenção para ver se você segue aquilo que a palavra orienta e não conforme está o andar da carruagem fora. Vocês estão entendendo? Ah, mas se fulano, se ciclano, se beltrano. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se se isso se encaixa com você. E depois coma do pão e depois beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Olha o que significa. Ele come e bebe para a sua própria. Por isso examine-se. Porque não importa se fulano faz ou se fulano não faz. Se você bebe igual a ele, se você bebe igual a ela, não é ele que você está condenando, mas é você mesmo. Não é a ciclano que está sendo condenado com você, mas é você mesmo quando você não se equipara à palavra. Aleluia. Eu sei que está difícil para dar um glória a Deus, mas preste muita atenção nisto. Paulo tem essa preocupação de trazer isto a nós e a igreja de Corinto, Glória a Deus. porque ele está tratando de salvação. Glória a Deus. E salvação é individual. Aleluia. Somos corpos, somos membros, porém salvação é individual, independente da sua congregação ou denominação. Aleluia. Não, mas não importa da maneira que eu tomo, claro que importa. Por isso que ele está dizendo assim, ó: por causa disto. Porque não cumprem, porque não entendem, porque não se examinam, porque não prestam atenção na seriedade. Por causa disto, vocês não se lembram o motivo da cruz? Jesus, há uma nova geração, e eu estou falando no quesito de que está vindo agora, que desabrochou agora, que está se batizando sem saber o significado da Santa Ceia. Aleluia. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Se batiza na empolgação, se batiza porque precisa Glória fechar uma a Deus. cota.
Vamos, porque tem que ir, porém não sabe a seriedade. Esses dias atrás eu estava no local, eu não vou dizer aonde, mas eu estava no local, e um menino pegou a Santa Ceia, porque era batizado, pegou a Santa Ceia, comeu, como se estivesse tomando café da manhã em casa, deu um gole naquele suco, e sentou e continuou mexendo no telefone. Algumas pessoas terminam de tomar a Santa Ceia, chegam em casa, e daí você se escandaliza com o menino que eu te acabei de falar. Mas tem pessoas que chegam em casa, tomam a Santa Ceia e continuam falando mal de um irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que chegam em casa, tomam a Santa Ceia, mas continua naquela vida de prática de pecado. Por não discernir o corpo de Cristo, por não saber a seriedade que isto é. Por causa disto, há muitos. Paulo está dizendo, há muitos fracos. Aí você entende por que é uma geração hoje tão fraca espiritualmente. Estou fraco, pastor. É que nem diz aquele velho que está, parece a galinha de Angola. Estou fraco, ora por mim, estou fraco. Mas o interesse por Deus é mínimo. A reverência em culto é fora de série. Eu nunca vi, eu me lembro, eu tenho consciência do que eu estou pregando. Eu me lembro que meu pai me levava nas 4 colônias e ele me colocava sentadinho. E deixa eu dizer para você, no culto de Santa Ceia, pensa em um culto que, meu Deus, você acredite ou não, mas isso era a minha mentalidade como criança na época. Eu nem tomava Santa Ceia, mas de tanto eu ouvir instruções do meu pai e da minha mãe, eu entrava naquele culto já meio que tremendo, sabe? Meu Deus, hoje é Santa Ceia. Hoje é um culto seríssimo. Hoje é um culto, meu Deus, é um temor. É quando o meu pai pegava um cálice na mão e orava, eu via os irmãos chorando. Glória a Deus, aleluia. Tomavam e falavam em línguas estranhas. Se misturavam o pão com as lágrimas na boca. Eu vi, eu não estou falando de outro, eu vi pessoas sendo curados na Santa Ceia. Porque é isto que é quando ela é tratada como algo santo e espiritual. Ninguém ousava se mexer na hora da pregação, ou então colocar o papo em dia, porque era a Santa Ceia. As pessoas, elas tratavam o culto de Santa Ceia e até pecavam menos no dia. Eu sei disso. Eu me lembro do meu irmão, é 4 anos mais velho que eu. O meu irmão no culto de Santa Ceia, ele dizia assim, não, hoje tem que cuidar algumas coisas aí. Vamos a nossa cota de pecado, vamos dar uma diminuída hoje, porque é Santa Ceia. Aleluia. Nunca me esqueço de um culto. Naquele tempo era domingo de manhã. Que cultos maravilhosos. Nós chegando 8 horas começava a oração. Meu pai está chegando, meu irmão puxa o meu pai pelo paletó. Irmão Catarino, eu era pequeno, eu preciso lhe pedir perdão. Meu pai disse, perdão do quê, meu irmão? Eu pensei mal do Senhor. Não era preciso nem falar, mas a mente acusava, é um ato santo, eu não posso tomar pensando mal do Senhor. Porque para mim ter comunhão com o Senhor, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu não posso pensar mal do Senhor, me perdoa. Aí eu lhes pergunto, de que adianta? De que adianta o ato da Santa Ceia sem o real significado prático na nossa vida? Aleluia. De que adianta participarmos desse ritual da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, se isso não é prático na nossa vida espiritual? E daí Paulo sabe disso, e ele vem dizer, por causa disso está entre muitos fracos espiritualmente. Muitos que vivem cambaleando espiritualmente, chega no culto não sente Deus, chega no culto não tem comunhão, vem de um jeito, sai pior do que entrou, não experimenta
da ação de Deus na sua vida porque está fraco espiritualmente, não tem interesse. Deixa eu dizer, isso aqui não é banquete, mas na nossa vida espiritual é alimento. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em didática com a igreja e com os céus, isso aqui nos dá fortalecimento. Tem gente que sai reavivado quando come a Santa Ceia, quando toma de cálice. Sai dali avivado por mais 30 dias, é que nem o pão de Elias, é que nem a água que Deus traz a ele da caverna. Ele está lá, come, e Deus diz assim para ele, ó, come, bebe, vai. Tem muito que tu fazer ainda, tem mais 40 dias para te caminhar. É exatamente isso o significado da Santa Ceia. Ele te dá fortalecimento tanto físico como espiritual. Há entre vós muitos fracos. Eu disse para você que a igreja de Corinto tinha o dom de cura, ou de curar. Dons de curar. Era manifesto entre o povo. Agora note o que o texto está dizendo para nós. O texto está dizendo assim, ó. Mas, por causa disso, há entre vós muitos fracos e... O que está dizendo? Doentes. Não é espiritual. Não apenas físicos. Doentes físicos, espiritualmente. Mas Jefferson, eu dou dízimo, eu oferto, eu vou no culto. Porque não discerniu o corpo de Cristo. O pecado é manifesto na carne. Aleluia. O pecado é manifesto na carne. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. E agora eu vou falar uma coisa bem simples. Você sabia que medicina prova que raiz de amargura causa depressão, câncer, problemas no intestino, problemas cardíacos? Você sabia disso? Marcas de alguém que não discerniu o corpo e o sangue de Cristo. Vai manifestando na carne. E ele diz, olha, por causa disso vocês não estão se dando conta que o mundo espiritual vai se manifestar em vocês em corpo físico também. Não, Jefferson, isso não tem nada a ver. É mesmo? Estuda um pouquinho para te ver. Descubra que a igreja é cheia de dons. Descubra que a igreja tem manifestação de cura. Mas vivem doentes. Eu encerro dizendo aos senhores, e muitos que dormem. E muitos que dormem. Deus de poder, Deus de graça. E muitos que dormem. E muitos que dormem. Qual é o simbolismo da Santa Ceia? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós participamos aqui, mas nós estamos dizendo, como eu disse no começo da mensagem, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, nós estamos prontos para a tua vinda a qualquer hora. Estamos em comunhão contigo. Quando eu estou dormindo, a volta de Jesus no céu já não me é interessante. A volta de Jesus já não é mais tão preocupante. Eu já não tenho mais tanta vontade, tanto desejo de cear com Ele. Deus está falando com esta igreja. Há muitos que dormem. Eu não estou dizendo dormir no culto, mas eu estou dizendo já não está mais desperto. Já não sente mais anseio por manifestar os céus e dizer breve nós não cearemos mais aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos. Eu preciso de estar algo mais que a neve, por favor. Feche os seus olhos do jeito que você está. Eu vou te dar alguns instantes para que você discirna o corpo de Cristo agora. Discirna o porquê você participará desta Santa Ceia. Veja e avalie-se a si mesmo se não há nada que te impeça de poder cear nos céus. E se você não tem nada que te impeça, veja se você não está dormindo espiritualmente, que esta noite você vai cear, mas você está dizendo, Senhor, eu estou ceando hoje aqui na Assembleia de Deus da Ferrabras, aqui no Amaral Ribeiro, mas o meu anseio é cear contigo. Aleluia! O meu anseio é cear contigo. O meu desejo é cear contigo.
servido na mesa do Cordeiro. Que dia tão esperado por esta igreja. Que dia que nós teremos comunhão com todos os santos, aqueles que foram antes de nós, aqueles que não depois de nós. Que dia mais almejado de cear com Cristo. Se você não está dormindo, você tem desejo de cear com Ele. Nada mais te prende a esta terra. Quem dera a igreja voltasse a dizer: Senhor, eu quero cear contigo, volte. Volte, eu quero cear contigo, volte. Eu só estou ceando aqui na igreja porque eu preciso manter comunhão com os meus irmãos e contigo para te ver. Pegue na mão do seu irmão em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão. Se você tem comunhão, se você não tem, você não dá. Mas agora, se você tem comunhão, você pode pegar na mão do seu irmão sem problema nenhum. Só quem tem comunhão, é culto de comunhão, é culto de comunhão, é culto de comunhão. Fale em línguas estranhas com o seu irmão. Seja cheio do Espírito Santo com o seu irmão. Seja renovado com o seu irmão. Igreja, 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 igreja. Ore agora. Se você tem comunhão, ore. Até regar as suas lágrimas. Até que elas reguem os seus olhos. Até que a sua alma volte a sentir desejo pelos céus. Peça a Deus, Senhor, enche a vida do meu irmão, Senhor. Enche a vida da minha irmã, Senhor. Espírito Santo, vem sobre a igreja. Espírito Santo, vem sobre a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Comunhão, até que Ele venha. Juntos. Comunhão na igreja. Comunhão entre os santos. Fique de pé do jeito que você está. Fique de pé comigo. De mãozinhas dadas. Quando uma igreja está em comunhão com os céus, há comunhão entre o povo. Quando o povo está em comunhão entre si, Deus habita entre o povo. O Espírito de Deus me autoriza a falar. Eu não sei se você terá coragem para isso, mas irmã, em nome de Jesus, solte essas cadeias que te prendem do orgulho e vai pedir perdão para quem precisa. Deus deseja liberar algumas coisas sobre a igreja, mas Ele não pode se não houver comunhão. Se há alguma coisa que te impede, sai do teu lugar. Vai e te abraça, vai ter com quem precisa. Não ouse tocar no corpo, beber do cálice, se o seu coração não estiver em comunhão com Ele. Eu estou sentindo uma graça de Deus poderosa aqui. Meu corpo está arrepiado agora. Eu estou sentindo temor e tremor dos céus. Levante uma de suas mãos ou levante as duas, se você quiser. Te apresenta para Ele. Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no santo lugar? Aquele que tem as mãos santas. Aquele que tem as mãos santas e nele a paz.
sobre este povo. A autoridade de Deus extraordinária está sobre este altar. O Espírito de Deus vai mover algumas coisas aqui hoje. Corações cheios de amargura, o Espírito de Deus quer libertar o seu coração hoje. Haverá manifestação de Deus extraordinária a partir de hoje sobre esta igreja. Espíritos de contenda esta noite vai cair por terra. Espíritos de dissensão, o Espírito de Deus vai moer esta noite aqui. Pastor Flávio, ora por isso. Abraçar um familiar seu, alguém que você volta, faça essa pessoa.